Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais um Mente Aberta e hoje, para lá de especial, a gente vai falar sobre comércio, né? Essa mola que gira aqui em Patrocínio, que traz muito emprego e traz muito negócio e traz festival também de cultura e comida mineira do Cerrado. E a gente tem o prazer de estar recebendo aqui pela primeira vez no Mente Aberta o Nadim Donato, que é o presidente da Fê Comércio. Prazer recebê-lo, Nadim. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito nosso convite. Leide, muito obrigado você pelo convite, a Módulo, aos ouvintes da Módulo. É um prazer a gente poder falar um pouco do comércio, da Federação do Comércio, do Sindicomércio local aqui da cidade, a gente poder explicar um pouco sobre Sesc, Senac. Então, para a gente é um prazer falar de comércio de bens, serviços e turismo para os seus ouvintes e para você. E é um prazer também receber o presidente do Sindicomércio aqui em Patrocínio, que é o Carlos Apolinário, que está sempre na Módulo aqui, prestando informações, colaborando com a gente aqui, mas no Mente Aberta é a primeira vez. Um prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter aceito nosso convite, Carlinhos. Eu que agradeço, né? Agradecer aqui esse convite, esse espaço para a gente estar falando um pouquinho aí do nosso comércio, um pouquinho da nossa economia. Hoje nós estamos aí com essa grata visita do nosso presidente da federação. Eu costumo falar que existe uma Fê Comércio antes e uma depois do Nadim. O Nadim veio para mudar totalmente, né, a Fê Comércio para melhor, pode ter certeza. E, Nadim, uma coisa que é interessante, você tem esse contato com o interior, porque vocês estão lá na capital, a gente está aqui na província, a gente fica logisticamente longe, mas você tem esse contato, você tem negócio aqui em Patrocínio. É para aproximar mais os negócios, trocar informações, esse comportamento é seu mesmo? Assim, desde quando a gente assumiu, há cerca de 3 anos atrás, essa nova diretoria, nós temos uma dinâmica diferente à Federação do Comércio. A FEComércio precisava ir para o interior e também justificar mais a presença dela nos poderes. Por que isso? Porque nós precisamos ter voz. Então, as pessoas precisam, primeiro, os empresários precisam conhecer o que é que a federação oferece para eles. O Sesc e o Senac precisavam divulgar, que são os nossos braços sociais, o que o nosso colaborador pode ter gratuitamente. Então, a gente precisa sair ainda, né? Com esses 3 anos, nós estamos percorrendo quase um número enorme de cidades do interior de Minas e explicando o que a FEComércio faz, qual que é o benefício, aonde o empresário pode ter a sua, vamos dizer assim, um aconchego, um apoio jurídico, um apoio de representatividade, o colaborador, o que ele pode fazer de curso gratuito, de ter uma oportunidade de um Sesc, de um Senac, de cultura, de lazer. Então, para nós é fundamental esse conhecimento. Então, a gente realmente tem rodado muito o interior. Aqui mesmo é a 4ª vez que eu venho, nesses 3 anos. E parabéns pela cidade. Inclusive, nós estamos assim, espantados, sempre crescendo a cidade, né? O Sindicomércio aqui nos apoiando de patrocínio, fazendo um trabalho muito bom. Esse festival maravilhoso que eu vou participar hoje, né, que para mim vai ser um prazer muito grande estar com vocês. Então, assim, e trazer o turismo. E trazer o turismo movimenta, o turismo traz vidas novas, recursos novos, e gera isso, responde nos bares, restaurantes, logo em seguida no comércio, e para a gente esse dinheiro precisa girar e esse negócio precisa acontecer, porque aí todos ganham, né? Carlinhos, é importante, né? O presidente da FEComércio está aqui para reforçar aquele diálogo com os comerciantes, que é importante estar associado ao sindicato. Sem dúvida, né? Com o presidente aqui, dá para a gente mostrar o nosso trabalho que está sendo feito, que como você mesmo já falou, muitos empresários não sabem o que o sindicato faz, quais os benefícios que esse sindicato traz para a empresa dele, né? Visto que hoje nós somos um sindicato de comércio varejista. Quando você abre a empresa, automaticamente você coloca um KNAI na sua empresa, você já é representado pelo seu sindicato, né? Então a gente tem muito a agradecer essa parceria, né, do Sindicomércio junto com a FEComércio, Sesc e Senac, né, que nos permite aí a trazer coisas boas para a nossa cidade, né? Como, né, o Minas ao Luar, como as carretas, né, tanto gastronômica quanto da saúde, e também a gente traz aí a questão da gastronomia, né, que é muito forte no Senac. Nós temos uma unidade do Senac em Patrocínio, graças a essa parceria, né, Sindicato do Comércio e FEComércio, MG. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho do nosso presidente, Nadim, né,
essa ligação que a gente tem é muito forte, né? Então a gente quer fazer isso, é mostrar para o empresário que vocês podem contar com o sindicato, né? Que venha participar do nosso sindicato para a gente ficar cada vez mais forte, para a gente poder trazer mais coisas ainda para nossa cidade. A FEComércio, o Sindicomércio, tem uma participação efetiva aqui em patrocínio, mas notadamente agora, durante o festival, a gente tem um pouco mais de noção do tamanho, da importância da instituição aqui para a cidade. E aí a gente fica muito feliz, né, de ver que a FEComércio manda essas carretas para cá, faz um festival que está sendo reconhecido hoje como um festival quase que estadual, né, Nadim? Isso, bom, esse festival ele tem uma repercussão estadual, né? Cada ano que passa ele aumenta, é um sucesso, a gente participa dele já há mais tempo. Esse ano nós estamos investindo mais de R$1 milhão no evento. Vamos trazer aí um show amanhã do Zeca Cabaleiro e também um suporte antes do evento, porque nós temos a questão da gastronomia. Outro trabalho que a gente faz é de levantar a gastronomia mineira, porque Minas Gerais, né, principalmente o Cerrado aqui, tem aquela história toda de alimentação, que as pessoas falam muito bem de Minas, né? A comida é muito boa. Então a gente precisa levantar a gastronomia mineira sempre no mais alto patamar. E agora, por coincidência, a gente estava num restaurante e ficamos conhecendo uma pessoa que falou pra gente que o curso foi excelente. Nós atendemos aqui, antes do festival, 28 restaurantes. E esses 2 chefes nossos, que nós trouxemos de Belo Horizonte, eles puderam fazer uma consultoria a cada um desses restaurantes, não ajudando aquele chefe de cozinha, ou a chefe de cozinha, que ela desenvolva um trabalho local, mas com, vamos dizer assim, sob a nossa batuta, porque o Senac, ele tem essa questão da gastronomia, né? Como você mesmo falou, nós temos a carreta de gastronomia. Ainda não temos aqui uma unidade de gastronomia, mas pretendemos colocar aqui uma unidade de gastronomia. Estávamos conversando aí com o Carlinho, com a diretoria do Sindicomércio, um local, porque aqui o nosso Senac ainda é pequeno. A cidade é uma cidade de mais de 90 mil pessoas e cabe um Senac um pouco maior. Nós só precisamos achar esse local, crescer aqui, porque tem uma demanda reprimida, né? Então é papel nosso, esse é o papel nosso de interiorizar, quando a gente fala, né, vamos chegar no interior e vamos ajudar o interior. Agora, eu volto a falar, cidade de Patrocínio, maravilhosa, limpa, arrumada, você vê um comércio muito bom, pujante, um agronegócio. Eu tive a oportunidade de fazer a Rota do Café, esse é um turismo excepcional que vai crescer muito aqui, acredito nisso, e com ele, logicamente, você tem as 3 entidades aí, FAENG, FIENG e FEComércio juntas, porque você começa a produzir, industrializa e aí vem a comercialização, né, do café ou de outros produtos, igual os vinhos que estão vindo. Isso para a gente é que a gente precisa colocar em Minas. Nós precisamos elevar os nossos produtos, elevar a gastronomia e chegar nesse ponto. Então, esse festival, ele faz essa mostra a nossa capacidade mineira. Você tocou num assunto muito importante. É possível a gente ter um curso de gastronomia aqui na cidade, a viabilidade disso? E aí eu peço prazos. O que seria o prazo necessário? Não, a nossa dificuldade é realmente um local. Então, assim, eu não posso simplesmente alugar um local e fazer separadamente. Eu preciso mover uma estrutura que tem hoje, que está pequena, para algo maior. Então, aí, quando você pega um local maior, você consegue trazer não só a gastronomia, como você traz a questão da beleza, né? Aqui você tem várias empresas de cabeleireiros que a gente tem como fazer a estética, você tem como fazer os cursos. 92% dos nossos cursos hoje são totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. O Senac em Minas Gerais inteira tem mais de 400 cursos. E esses cursos são gratuitos. Isso é importante. Uma cozinheira hoje não paga para aprender a cozinhar. Um chefe de cozinha não paga para aprender a cozinhar. Então nós temos isso, mas eu preciso do local. Então existe a possibilidade sim de trazermos uma cozinha, queremos trazer para cá, agora nós precisamos do local, né? Amanhã a gente deve até estar com o prefeito para bater um papo, Carlinhos marcou lá um horário, e a gente vai tentando com que esse público privado, nessa união, resolva esse problema. Ô Carlinhos, e é uma demanda, eu imagino que você deve ser perguntado sobre isso, né? O curso de gastronomia, já que a gente está na 9ª edição do festival. Sem dúvida, né? Tá fazendo falta aqui para nossa cidade o curso de gastronomia.
mas assim, nós estamos muito alinhados, né, a Sindicomércio, mais a FEComércio, juntamente com o presidente Nadinho lá, para estar trazendo esse curso para patrocínio, está aumentando a nossa unidade do Senac. Aquilo ali era um sonho, né, se tornou realidade. Agora nós já estamos passando para o próximo nível, que é aumentar a unidade, que ela está precisando, né, já está pequena para a nossa demanda. Né, e também estamos aí, né, pleiteando, né, Nadinho, uma unidade do SESC aqui para patrocínio. Então essa conversa com o prefeito amanhã é para ver se a gente consegue viabilizar alguma coisa aí para a gente estar trazendo, além de aumentar o Senac, né, trazer uma unidade do SESC para patrocínio. E, Nadinho, você chegou a mencionar a questão da melhora na qualidade da gastronomia. É natural que ocorra isso, né, com a participação dos chefes do Senac. Naturalmente, porque estamos falando aqui como consumidor. A gente vai nos restaurantes. Eu imagino que você está indo aqui em todos os restaurantes, ou em boa parte deles, né? Ô, Leide, deixa eu te dar um exemplo. O mineiro é conhecido pelo pão de queijo, né? Nós fizemos um levantamento, a nossa equipe, no estado inteiro do pão de queijo, também em Belo Horizonte. E o nosso pão de queijo está começando a perder a característica, porque tem muitos modos de fazer. Então, o que o Senac está fazendo? Ele agora está montando o modo de fazer do pão de queijo mineiro. E com isso nós vamos poder instruir as cozinheiras, as pessoas até dos hotéis que fazem, porque os hotéis são os receptivos dos nossos turistas, né? Que é para que essas pessoas façam o verdadeiro pão de queijo, porque a gente não perca a característica do nosso pão de queijo, que é famoso no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então são coisas pequenas, que parece que são pequenas, mas na verdade não. É uma gastronomia nossa. Os nossos queijos estão sendo premiados. Daqui a pouco os nossos vinhos vão estar sendo premiados, né? O café nem se fala. Somos o maior produtor de batata. Então nós temos que pegar isso tudo que Minas Gerais tem e traduzir isso num prato às vezes, né? E o Senac é para isso. Ele consegue traduzir o que nós temos de melhor em cada região, cada característica de região, se é produção de milho, se é produção, né? Cada um tem uma característica, a gente consegue traduzir isso num prato, num sabor. Então, essa gastronomia, nós estamos trabalhando muito em cima dela e volto a falar, Minas Gerais precisa voltar para o patamar de, se não o melhor lugar de gastronomia do Brasil, um dos melhores. E é para preservar também aquela tradição, aquela cultura, porque senão vai desvirtuando e depois perde, né? A essência é isso. Imagino que a ideia é essa. E interessante assim, né? Aqui nós fomos recebidos dentro da casa dos mineiros que querem receber bem. Se você não comer muito, você não sabe aquela coisa do mineiro, né? O mineiro tem essa... Isso é muito legal, né? Assim, a gente fica super satisfeito. E tem a ver, né? E você pode reparar que o mundo inteiro, quando você fala em turismo, você sempre, qualquer tipo de turismo, turismo religioso, o turismo de negócio, o turismo de aventura, ele sempre começa ou termina na gastronomia. Então, o primeiro ponto forte nosso para o turismo é a gastronomia. E Minas Gerais precisa chegar nisso. E o turismo alavanca muito qualquer região, né? O turismo, nós tivemos um apoio no Carnaval de Belo Horizonte, que Belo Horizonte não tinha carnaval, e a Federação do Comércio deu um apoio muito grande na época, há 2 anos atrás, e nós temos um dos maiores carnavais hoje do Brasil. O que acontece? O carnaval, ele traz hotéis cheios, residências cheias, você tem, porque muita gente fica na casa dos amigos, e ali você tem o consumo nos bares, o consumo nos restaurantes, e logo em seguida, esse dinheiro que ficou reverte para o comércio, ou mesmo no próprio dia, quando o comércio está aberto. Então, isso para a gente é girar a economia. Então, em vez de você fazer o turismo, a cadeia final, ao contrário. Você faz o turismo, a cadeia inicial e depois gira ela ao contrário. Então, é um trabalho que a FEComércio hoje está muito focada, nessa área do turismo, né? Esse também é um dos motivos da gente estar focando na gastronomia, mas sem esquecer também das nossas obrigações, né? Que é sempre apoiar o empresário naquilo que ele necessita, um capital de giro, alguma situação jurídica que ele desconhece, é trabalhar uma reforma tributária, é trabalhar uma questão de 6x1, é discutir os sites internacionais com $50, é discutir uma reforma administrativa que é fundamental que aconteça nesse país, porque não dá mais para ficar aumentando imposto, alguém tem que reduzir custo no país. Então, esse é o papel da Federação do Comércio, né? Então, a gente também tem esse lado, fora o lado social. Você já antecipou a nossa próxima pauta. Vou pedir um intervalo para vocês aqui de 1 minutinho e a gente volta para falar desses assuntos mais espinhosos. Mente aberta. Mente aberta.
Voltamos com o nosso Mente Aberta, hoje conversando com o Nadim Donato, que é o presidente da FEComércio, está aqui prestigiando o Festival de Cultura e Comida Mineira do Cerrado aqui em Patrocínio, também com o presidente do Sindicomércio, que é o sindicato ligado à FEComércio aqui em Minas Gerais e é o sindicato aqui em Patrocínio e região. Nadim Donato, essas pautas que você... Aliás, antes eu quero fazer outra pergunta para a gente não perder a sequência de raciocínio aqui. Para essas demandas, por exemplo, a gente tem um curso de gastronomia e a gente tem também a unidade do SESI aqui em Patrocínio, do SESC. A gente sempre confunde, né? Tem que ter cuidado com os nomes. O que seria uma demanda interessante do município? Eu sei que vocês vão conversar com o prefeito, mas o que seria uma demanda, um diálogo para que as unidades se instalem aqui em Patrocínio? Hoje a nossa maior dificuldade, Leide, é um local. Porque, por exemplo, antigamente o prefeito doava um terreno, aí a gente vinha, construía uma unidade grande. Isso não funciona mais. Não funciona no sentido de demora, de prazo, né? Você vê, o braço social, os nossos cursos, o esporte, o lazer, a cultura, a gente precisa fazer rápido. A própria educação, porque você tem 2 tipos de educação. No SESC você tem a educação básica, que são as crianças ali de 2 a 17 anos. E no SENAC você tem o lado de aprendizado técnico, né? Que aí você pega toda a área de comércio de bens, serviços e turismo e ensina. E volto a falar, na maioria, gratuito. Então, quanto mais tempo a gente demorar, se eu tiver que construir uma unidade, leva quanto? 2, 3 anos, 4 anos. Então, você perdeu ali uma leva muito grande. Então, hoje, se você consegue, por exemplo, um espaço com 16 unidades de escola, de salas de aula, um espaço maior, você consegue fazer uma mudança rápida. Nós temos algumas prefeituras em que o prefeito está cedendo isso para a gente. E quando ele cede o espaço, para nós é muito mais fácil, que eu trago o equipamento e a equipe e entro rápido. E aí a gente consegue fazer. Então, o próprio MEC nos dá a liberdade de começar um curso, por exemplo, em janeiro do próximo ano. Então, a dificuldade nossa é exatamente o local. Você conseguir salas de aula, você conseguir um espaço. Por isso que a gente tenta fazer essa parceria público-privada, que o prefeito vai nos ajudar nesse sentido. Ou, às vezes, uma escola, uma unidade. Então, essa é a maior dificuldade. O restante nós não temos dificuldade. Por quê? Nós temos equipe, nós temos recurso financeiro e, mais importante, nós temos que fazer o lado social. Essa é a nossa obrigação, o nosso papel. Então, por isso que eu falo assim, uma conversa, às vezes, com pessoas que possam ajudar, se torna muito mais rápido que ceder um terreno e sair construindo, licitar, uma coisa complicada e difícil. O Carlos, o seu olho até brilhou quando falou na unidade do SESC aqui em Patrocínio, né? Eu gosto tanto das instituições que eu falo, SESI, SESC, mas o SESC é do comércio, o SESI é da indústria. Sem dúvida, né? Porque isso aí já é uma demanda, uma bandeira nossa de muitos tempos, né? E a gente viu aí com o presidente Nadim essa possibilidade de estar trazendo essa unidade do SESC para cá. Espero que pouco tempo agora a gente torne esse sonho realidade. Mas eu tenho certeza, porque o Nadim, quando ele fala, pode escrever ali que as coisas acontecem. Ele tem essa vantagem. E além de tudo, Nadim, o coração, né? Além da vontade que a gente tem de fazer, aquele coração, aquele amor pela instituição, aquele amor que a gente quer ver e depois colher os frutos, né? Como hoje a gente teve lá aquele depoimento, né, do chefe de cozinha lá sobre o curso de gastronomia. Foi ótimo, né? Amanhã a gente vai ter, Nadim, um mini-chefe, né, numa creche, onde vão ensinar os meninos a fazer, as crianças colocar a mão na massa também. Aquilo lá pra mim, eu chego lá e emociono na hora que eu vejo. E as crianças adoram, né? Adoram. E isso é memória afetiva, né? Que aí nunca mais esquece aquilo ali. Já aconteceu vez, Nadim, da menina pegar e começar a chorar, querendo levar para casa, que quer compartilhar com a mãe, né? Que não queria comer ali na hora para deixar para levar para a mãe, né? Então aí o chefe foi lá, não, você pode comer agora que a gente vai fazer um outro aqui, você leva para sua mãe. Ô Leide, eu queria também lembrar, que eu até esqueci, isso não impede das nossas carretas virem. Nós temos cerca de 20 carretas, 20 unidades móveis no SESC e 14 unidades móveis no SENAC. Então nós podemos, independentemente de ter uma unidade fixa, né, isso o Sindicomércio aqui, através do Carlinho, demanda para a federação. A federação só pede um prazo de 2, 3 meses por causa da logística das carretas. Para organizar, mas a gente pode trazer odontologia, oftalmologia, podemos trazer aqui saúde da mulher.
que é Papa Nicolau, podemos trazer a Saúde do Homem, que é uma carreta nova. Para o jovem nós temos a carreta Geek, que aí são jogos, vários tipos de jogos. Temos também a parte de gastronomia. Agora fizemos uma carreta nova de panificação e confeitaria. Então você para aqui, fica 30 dias, você chama as pessoas de confeitaria, das padarias, ensina a fazer. Então isso para a gente é fácil, é muito mais rápido, né? Então isso nos ajuda a percorrer os 853 municípios, né, de Minas Gerais, que isso aqui parece mais um país, né, do que um estado, né? Mas nós temos essa facilidade, então a cidade pode contar com também essas unidades móveis nossas. Nadinha, agora a questão das maiores demandas do comércio, assim, você comanda a FEComércio, que é uma instituição importantíssima no estado importantíssimo da federação. Hoje a questão do financiamento, os juros altos, quais são as demandas na sua avaliação? Porque você também vai em Brasília direto conversar e pleitear, né, facilidades aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de capital de giro, né? Todas as empresas, seja ela pequena, média, grande, ela necessita de um capital de giro. Esse capital, quando o empresário pega, ele pode ou pagar um endividamento mais caro e alongar sua dívida para ele ter um respiro, ou ele pode comprar o seu estoque para fazer uma promoção, ou ele pode abrir mais uma loja, abrir mais um comércio, ou prestar mais um serviço. Então, o capital de giro é fundamental para o empresário. E um momento de juros tão alto, você não tem como fazer isso, né? Nós tivemos uma oportunidade de trazer do BNDES, né, a nível Brasil, para Minas Gerais, uma verba que acabou assim em 2 dias. Então você vê que a necessidade de capital de giro é muito grande. Então a Federação do Comércio tem feito esse trabalho, tentando mais uma verba do BNDES. Tivemos uma reunião com o BDMG, que é de Minas também, para que ele possa soltar uma linha de crédito mais barata e mais prolongada para o lojista, para a empresa terceirizada, enfim. Essa é uma luta constante e não conseguimos vencê-la, porque o tempo inteiro se necessita de capital para que você possa fazer uma coisa ou outra. Então, essa é uma dor que a gente está sempre lutando por ela. E a FEComércio está se posicionando, quer dizer, ainda não aconteceu efetivamente, mas tem a questão da ameaça da taxação, né? As autoridades todas estão tentando reverter isso aí, mas a taxação de 50% dos Estados Unidos no Brasil. O que é o estudo que vocês têm sobre isso, a sua análise? Nós temos o levantamento. Logicamente, o primeiro impacto será no agronegócio. O segundo impacto ele vem na indústria. E, fatalmente, o comércio vai refletir para o consumidor o que vai acontecer. Então, se você tiver uma abundância de estoque, esse estoque vier para o mercado, ele pode cair o preço? Não, ao contrário, porque você levantou o custo operacional. A pessoa não conseguiu desovar, ela aumenta. Então, o comércio, infelizmente, vai aumentar para o consumidor. E nós, assim, sinceramente, nós não aguentamos mais aumento. Porque não adianta você aumentar o preço, o consumidor já não está aguentando o preço que está hoje. Então o ideal é que essa situação fosse, e eu acredito nisso, que ela deve ser negociada em âmbito político, né? Porque eu acredito, e já fizemos algumas contas, o próprio Estados Unidos não é bom. Depois que o Trump começou a mexer assim, nas alíquotas dos países todos, a inflação nos Estados Unidos hoje é 2,7%. E para eles lá isso é um crime, né? Para ele a inflação era 1% ao ano, virou 2,7% em 4, 5 meses. Então nós temos esse lado que eu acredito que também vai haver aí um posicionamento brasileiro de alguém, de conversar, e também não é bom para nenhum dos dois, né? Nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos. É lógico que para a gente é pior, porque nós somos um país ainda em desenvolvimento, né? Vai impactar muito mais. Mas fala-se muito, por exemplo, que commodities como laranja, café, a gente teria uma força para negociar, para conversar. Quer dizer, é tudo ato diplomático, né? Você imagina que você está torcendo para que haja negociação. Não, com certeza. Isso não pode acontecer. Para Minas, então, que nós somos grandes exportadores, né, de laranja. Aqui, a cidade, o café, exatamente, né? O café. Para Minas vai ser muito ruim. Muito mais do que o Rio de Janeiro. Nós temos minério. Nós temos uma série de coisas que vai para o mundo inteiro, né?
E isso, se você sobretaxar, os Estados Unidos é um dos grandes importadores nossos, né? E onde você vai colocar essa carga, seja ela de minério ou de laranja? Não tem jeito da noite para o dia você virar uma carga e mandar para a China ou mandar para qualquer outro lugar. Não tem ninguém absorvendo isso dessa maneira, né? Então, aí o comércio, nesse momento, ele não sofre nenhum impacto, mas o impacto vem logo em seguida e vem 2, 3 vezes pior, né? E esse impacto do comércio, infelizmente, ele chega no consumidor. Porque no final das contas, nós pagamos todos os aumentos de impostos, nós consumidores. Então, esse é assim, muito ruim para o país. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu ainda acho que nós vamos conseguir reverter isso. E a escala 6x1, que é uma coisa que as instituições aqui em Patrocínio, a CIP-CDL, né, o Sindicato de Comércio, sempre discutem sobre qual que é o seu posicionamento sobre. A escala 6x1, você discutir a escala 6x1 é querer quebrar todas as pequenas e médias empresas do país. Porque hoje não tem condições de você reduzir. Nós já fizemos as contas. Uma empresa, uma loja, que 92% das empresas brasileiras são pequenas e médias. E são empresas unifamiliares, quer dizer, uma família com de 2 a 5 funcionários, que trabalham numa escala de 8 horas por dia e sábado até 1 hora. Se você reduz de 6x1 para 5x2, quer dizer, suponhamos que não pode trabalhar nem sábado nem domingo, você vai ter que contratar mais 2 funcionários. Como que eles vão conseguir contratar 2 funcionários se não está dando conta do número de funcionários que tem hoje? Eu não estou nem falando da questão de não termos novas pessoas para serem empregadas. Eu estou falando da questão de contratar mais. Ele não vai contratar. Então, se ele tiver que fechar a empresa dele mais cedo ou reduzir um dia de trabalho, o que vai impactar? Vai impactar na venda dele. E ele vai vender menos. E vendendo menos, ele vai... Então, assim, é uma inconsequência discutirmos isso. Agora, por um outro lado, a Federação do Comércio entende, e a gente tem discutido isso, que nós precisamos discutir a nova maneira de trabalho. Porque ela existe. Depois que aconteceu a vinda da Covid, as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter um pouco mais de aproveitar a vida e tal. Isso aconteceu. E essa geração Y que vem, ela é uma geração completamente descolada. E ela quer trabalhar. Não é que ela não quer trabalhar, não é neném, não. Ela quer trabalhar, só que ela quer trabalhar de maneira diferente. Primeiro, ela não quer assinar uma carteira, ela não quer ser seletista, ter uma CLT. Então fica aquela coisa, como que ela quer trabalhar? Então, assim, nós estamos discutindo, e isso é uma discussão muito árdua e muito difícil, Leide. Permanente, né? Como que nós poderíamos fazer? Eu acho que a grande saída seria trabalharmos por hora trabalhada. Pegando o exemplo que já se passou no país, as enfermeiras, os enfermeiros conseguiram fazer uma escala 12x36, né? Porque trabalhava demais nos hospitais e acabou que isso virou lei. O que aconteceu? Algumas enfermeiras passaram, em vez de descansar 36 horas, passaram a trabalhar em 12 hospitais e descansar 12 horas. Enquanto que outras não, preferiram ficar 12 horas trabalhando e 36 descansando. Então vai muito da pessoa. Então o que a nossa saída é discutir hora trabalhada. Porque a pessoa quer trabalhar 4 horas por dia, vai trabalhar. E quem quer trabalhar 8 horas? E quem quer ganhar mais no trabalho? Então você tem que ter essa distinção entre pessoas. Bom, eu teria, assim, vários outros assuntos para conversar aqui, mas eu sei que você tem agenda, o Carlinho também tem, né? É um momento intenso aqui de festival, de atividade, mas eu quero agradecer imensamente a vocês pelo prestígio da entrevista aqui, Nadine. Você vir pessoalmente aqui à emissora, isso para nós é muito relevante, porque a gente trabalha para prestar uma comunicação de qualidade. Foi o que a gente tentou fazer aqui hoje, com certeza conseguimos, com a sua disponibilidade, a sua clareza de ideias, né? A sua generosidade. Muito obrigada, então, pela entrevista. Eu que agradeço muito, Leite. Assim, na realidade, o papel do presidente da federação é divulgar o nosso trabalho. E a Módulo está nos dando essa oportunidade. Então, eu espero que, assim, a gente possa ajudar mais, que os empresários procurem a Federação do Comércio, primeiro aqui local, o Sindicomércio, né? E depois o Sindicomércio demanda a federação e a federação também demanda a Confederação Nacional do Comércio, para que a gente possa trabalhar juntos. Muito obrigado pela oportunidade e eu que agradeço imensamente. Carlos Apolinário, parabéns pelo trabalho no Sindicomércio. Muito obrigada também por trazer até aqui a sede da emissora
presidente da FEComércio, para nós é um prestígio e sucesso aí para você. O microfone fica aberto para suas considerações. Bom, eu que agradeço, né? Quero agradecer aqui a você por ter aberto o espaço para a gente. Quero agradecer o Nadim por estar aqui mais uma vez aí com a gente, né? Primeira vez que está no festival, mas já teve aqui várias outras vezes. E lembrar também que esse ano, Nadim, a gente trouxe aqui a carreta oftalmológica, né? Que foram mais de 330 consultas aí totalmente gratuitas, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos tendo esse lado social através da parceria Sindicomércio, FEComércio e SESC para trazer essa carreta. Eu quero agradecer mais uma vez aí, né, a parceria, né, e falar que estamos juntos aí para novas parcerias, Deus quiser, né? Muito obrigado, Deide. Obrigada a vocês. Esse foi o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira, falando de festival, falando de questões do comércio, enfim, falando de vida. Para vocês, um bom fim de semana e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.